Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Conte Comigo. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. É uma pocinhense, historiadora e que tem histórias interessantes para contar pra gente. Em Pocinhos tem uma igreja em Olho d'Água, uma igreja abandonada junto a uma vila que tem várias histórias interessantes por trás. E uma delas será contada agora. Então, Carol, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Conte comigo e conte essa história. Olá, eu sou Ana Carolina, sou historiadora e eu vou relatar dois fatos. Um fato que foi verídico na cidade, que foi um crime que foi algo chocante que aconteceu na cidade, além do crime das 9 mortes. E também um fato de algumas histórias que são contadas que realmente não têm uma veracidade. Nenhum desses dois fatos. Um que fala sobre a igreja do Olho d'Água, né, que é uma igreja bastante conhecida na cidade, que hoje se torna até um ponto turístico de lá, mas que se ouvem muitas histórias assim contadas, alguns boatos sobre a igreja e o que acontece por lá, coisas paranormais. Primeiro dizem que existem fatos, boatos na realidade, sobre um túnel que existe ali perto daquela igreja. Não é nada concreto, nada certo. São poucas pessoas que falam sobre isso. E esse túnel ele era usado, né, na época da ditadura militar, né, por alguns governantes, chefes de poderes. E esse túnel ele ficava ligado entre uma pedra perto da igreja do Olho d'Água até chegar no Colégio Municipal Padre Galvão. Mas isso não há uma veracidade dos fatos. São histórias que o povo conta, né? E que lá dentro já houveram algumas mortes também, por questão mesmo de asfixia, né? Por não ter tanta corrente de ar dentro desse túnel. Na época era usado como um esconderijo. E através disso, eles se conta muito, se fala muito que sempre existe aparições dentro dessa igreja, ou muitas vezes na frente da igreja, né? Muitas pessoas já relataram, inclusive eu mesma já vi, mas eu não posso garantir que seria realmente uma assombração ou se seria uma pessoa realmente lá na frente da igreja, mas muitas pessoas falam que sempre relatam que veem pessoas em frente à igreja, geralmente sempre num ponto certo, assim, fixo, que é perto da pista, mas sempre num ponto fixo atrelado à entrada da igreja. E é sempre a pessoa com a mesma característica, roupas brancas, né? Esse foi um fato que eu também já vi, mas não sei dizer se foi realmente algo sobrenatural ou se realmente era uma pessoa, mas pelo horário, pelas coisas que se comentam no local, né? As histórias que o povo conta, em um horário de 11 horas, 10h30, 11 horas, ter alguém naquele lugar sozinho, sem pedir carona, nada, simplesmente parado ali todo em uma vestimenta branca, né? A gente não sabe se, eu não sei, né? Quando eu vi, eu não sei se era uma pessoa realmente ou se era aquilo que todo mundo fala, né? As aparições que acontecem na Igreja do Olho d'Água. Geralmente de uma pessoa sempre vestida de branco e sempre e sempre no mesmo lugar. Realmente é bem assustador essa história e muito interessante. Acredito que muita gente de Pocinhos não conhece, mas tem curiosidade em conhecer. E geralmente quando existe, né, uma igreja abandonada, algo relacionado, né, à religião, né, a monumentos, à arquitetura abandonada, as pessoas desenvolvem um certo medo. Eu, particularmente, tenho muito medo quando acontece esse tipo de situação, né? De passar, por exemplo, a noite no lugar que é abandonado. Eu tenho bastante medo. Eu tenho quase certeza que isso é muito cultural, né? Passa de geração para geração. Basicamente, toda cidade, né, interiorana tem essas histórias e eu amo muito tudo isso. E eu sei que você tem mais uma história pra contar, então pode contar aí que eu tô curioso. Uma outra história que essa realmente são fatos verídicos que aconteceram.
As pessoas que fizeram parte, que estiveram nessa cena do crime, né, ainda estão, algumas delas, o criminoso em si, ele ainda está vivo, se encontra vivo. Foi um crime que chocou um pouco a cidade, digamos assim, que foi uma barbárie onde o genro mata o sogro e o próprio cunhado por conta de uma mulher. A pessoa em específica, o assassino em específico, era casado, já tinha sido casado na realidade, então ele perdeu a esposa, era viúvo, e aí ele se casa com uma outra mulher. Essa mulher tinha um irmão, né? E o seu pai, o pai da mulher desse indivíduo em questão, do assassino, ele tinha uma outra mulher, porque a dele também foi falecida, e ele tinha uma mulher também. Então, o assassino casou-se com essa mulher, e o pai dessa mulher tinha outra mulher, que era a sua madrasta, e ela tinha um irmão. Então, o seu marido começa a se envolver amorosamente, o assassino começa a se envolver amorosamente com a mulher do seu sogro, isso escondido, né? E o assassino em questão, ele já era conhecido na cidade como um cara perigoso, um cara extremamente intolerante e que já trazia alguns indícios de morte nas costas, né? Ele já era conhecido, como até hoje é conhecido na cidade, como alguém perigoso. Então, digamos, na época, eles chamavam de pistoleiro, umas coisas que remetiam a isso, né? Esses homens que faziam justiças ou não, com as próprias mãos. Então, esse caso em específico, o assassino em questão, que tinha um caso com a madrasta da sua mulher, né? Escondido, tinha um caso amoroso com ela, foi descoberto em uma propriedade da família, né? E ele já era casado com a mulher, já tinha filhos e tudo mais. E ele foi descoberto, né? Na sua própria propriedade. Foi descoberto que ele estava tendo um caso com a madrasta da sua mulher. Então, a partir disso, né, houveram confusões e algumas discussões e brigas. E o assassino em questão chega, né, até um sítio específico, onde era propriedade da família da mulher. E aí ele vem, dentro da própria discussão, ele já vinha, né, contam alguns familiares que ele já vinha nessa intenção de matar. E ele vem e mata o pai da própria esposa, da própria atual esposa, da sua segunda mulher, né? E mata o irmão da sua atual esposa também. Então esse foi um crime também que chocou muito a cidade, que ainda se fala muito, mas assim, mais nas entrelinhas, não é algo que ainda é tão aberto assim, que você escuta tanto falar, é mais os familiares que falam, quem conheceu a história, até justamente por questões de nome, né? Nome, sobrenome na cidade, de renome e tudo mais, por questão de que na época existia o assassino em questão, ele tinha um certo poder aquisitivo, né? E por questões também de que os seus familiares ainda residem na cidade, ele tem filhos que residem na cidade, né? E ele ainda está vivo, preso, né? Hoje se encontra preso, extremamente debilitado, doente e tudo mais, mas ainda se encontra vivo. Então, o crime foi uma barbárie, porém não foi algo que é tão falado, que é tão questionado, justamente por essas questões em específico. Impressionante. Eu não tinha conhecimento sobre essa história, mas é uma história bem complexa e que impressiona, né? Choca muito as pessoas porque é algo que invade a vida do outro e, de certa forma, nos causa um medo, né? Uma insegurança, uma desconfiança. Então, assim, eu tô impactado e tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo nesse momento esse podcast também está impactado. Eu quero pesquisar mais sobre essa história, eu quero aprofundar e conhecer melhor. Fiquei bem curioso
E quero agradecer, Carol. Muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje. Tenho certeza que isso foi muito importante para esse projeto, para a sua vida também e para as pessoas que hoje estão nos ouvindo e vão ter conhecimento sobre essas duas histórias que são bastante interessantes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. E até o próximo episódio. No próximo episódio a história tá bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tchau, tchau.